Que a paz do nosso Mestre Jesus, nosso divino pastor, possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos para mais uma lição deste livro. A Sombra do Almeiro, a Sabedoria da Virtude. Livro escrito pela médium Dolores Bacelar e ditado pelo espírito intitulado Um Jardineiro. A lição que vamos conhecer se chama A Abelha e a Dádiva. O sol da tarde amainava e começava a descer sobre as montanhas do horizonte. Sentados à sombra do almeiro, ouvíamos as lições do mestre sábio. Suas palavras pareciam falar ao coração de cada um de nós. Apontou-nos uma abelha que voava entre flores e disse: na vida, devemos agir como as abelhas ao fabricar seu doce alimento. Colhem o néctar das flores sem machucá-las e respeitam sua delicadeza. Se assim agirmos, nosso trabalho não será inútil, nem amargo o bem que fizermos. Em silêncio escutávamos. Pouco adiante, à beira do caminho, um pequeno pastor velava as ovelhas tocando suavemente a flauta de bambu. Sua melodia aos nossos ouvidos era um hino de louvor à tarde. E quase em murmúrio, falou-nos o mestre. Docilmente, obedecem as ovelhas à música do menino pastor, que lhes soa agradável como cantiga de mãe a embalar um filho. Se, em vez das notas harmoniosas de sua flauta, ele gritasse ordens, o rebanho assustado se dispersaria. Mas com a doçura de sua música, ele o mantém em calma. Pouco além, o rio corria mansamente com a serenidade dos justos. Um barco singrou as águas qual cisne de asas brancas, sem perturbar com a sua passagem o espelho luminoso dos brilhos e reflexos. Rápido como veio, logo se distanciou. Em seguida, na margem oposta, conduzido por uma criança, um elefante mergulhou para banhar-se. Seus menores movimentos levantavam ondas, espalharam lodo e lama. As águas do rio agitadas, escurecidas, logo deixaram de refletir o ouro do sol. Eis dois ângulos opostos da vida, disse o mestre sábio. Poucos os seres que passam como o barco que vai além e deixam atrás de si uma esteira de paz. Por entre ódios seguem sem odiar. Em meio à lama deslizam sem mácula. Entre os ambiciosos passam sem ambições. E diante do erro mantêm sua verdade. Ao mesmo tempo, acrescentou, outros seres tudo enlameiam a sua passagem, causam agitação e tumulto, conspurcam consciências puras e inexperientes à maldade. Nós ouvíamos em silêncio. A música do pequeno pastor continuava a embalar a tarde, plena de harmonia com o canto das aves. Harmoniosa era também a voz do mestre, quando tornou a nos falar. Os erros alheios são fáceis de ver, mas os próprios erros parecem esconder-se como a flor no alto das montanhas, como as estrelas no clarão do dia. E o mestre silenciou, recordando, logo prosseguiu. Vi certa manhã
um camponês que plantava sementes. Suas mãos depunham o grão à terra e esta oferecia o seio fértil com ternura. Mas o homem, grosseiramente, destruía com os pés todo o trabalho das mãos. Dias depois, de volta ao mesmo sítio, ouviu o camponês diante da sementeira sem vida bradar aos céus que não enviaram chuvas propícias para fertilizar o solo. Era um homem, disse-nos, semelhante ao rinoceronte bravio, que não entende por que a grama não viceja no chão em que pisa, e culpa chove a rena pela escassez do verde. No bosque distante, ouvíamos os lenhadores cantarem suas canções em ritmo dolente e monótono. Acompanhavam com a música os golpes dos machados. Vinha até nós, trazido pela brisa, o aroma dos eucaliptos que tombavam. Aspirando a brisa perfumada, o mestre sábio perguntou-nos: alguém dentre vós conhece as árvores que estão sendo abatidas além? Não, mestre. Nunca estivemos no bosque. Disse ele então. No entanto, sem as conhecermos, nem elas a nós, as árvores enviam-nos seu perfume através da brisa. Assim deve ser a verdadeira dádiva, desinteressada, sem ostentação, sem pretender benefícios em troca, fazendo sorrir mesmo quando golpeada pela dor. E na estrada próxima, um rico senhor descera do carro e distribuía alimentos a uma leva de pobres famintos. Depois de cada esmola, ao gesto de agradecimento daquelas mãos miseráveis, o rico senhor dizia: não me toquem, não sujem minhas vestes de linho com os dedos imundos. Os olhos límpios do nosso mestre sábio refletiam pesar ao fitar-nos. E com a voz pausada falou: muitos homens como este se parecem aos cactos do deserto. Mesmo quando ofertam flores, ferem e magoam sempre. Suas dádivas deixam na boca um sabor amargo, até as adoçadas com mel. Matam a fome do corpo, mas fazem mal à alma. E o mestre silenciou como em prece. Então falou-nos finalmente. Lembro-me de um jovem que derrubava os frutos da mangueira com pedradas. As mangas caíam ao chão, despedaçavam-se e misturavam-se com o pó. O jovem, ao apanhá-las, logo as atirava fora impaciente e tornava a tirar pedras à mangueira. Como este jovem, muitos assim procedem. Na ânsia de colher frutos limpos e decentes, maduros e saborosos, atiram pedras nos corações alheios. Perto de nós, zumbindo alegremente, a abelha terminava seu trabalho de recolher o néctar. Passava de flor em flor e dava às vezes a impressão de beijá-las, agradecida. Raramente nós estamos dispostos a refletir sobre lições como estas que acabamos de conhecer. Raramente. Em pequenos momentos de nossas caminhadas,
nós nos colocamos disponíveis a esse tipo de ensinamento. Porque de praxe, nós estamos preocupados com outras coisas. Em geral, nossas intenções estão voltadas para as questões do plano físico. Nossas intenções estão voltadas para objetivos particulares e, em geral, egoístas. Quase sempre a gente encontra nos outros e em nós mesmos uma péssima disposição para esse tipo de instrução. E por outro lado, encontramos uma grande disposição para avançarmos na busca de prazeres e conquistas materiais que ao final da caminhada nos deixarão a sensação de vazio. Durante séculos, nós caminhamos no plano físico e no plano espiritual. Durante séculos, nós escolhemos, optamos, desejamos. Fizemos as nossas apostas e hoje estamos aqui. Fica então a pergunta: as apostas que eu fiz no passado e que faço hoje, valeram a pena? Produziram o que dentro de mim? Hoje, eu estou equilibrado, harmonioso, feliz, tranquilo, preparado para todas as provas e dificuldades que eu enfrento e enfrentarei ou não? Ou hoje eu sou visitado pela tristeza, pela solidão, pela falta de perspectiva, pela depressão, pelo medo, pela angústia, pela ansiedade? As apostas que tanto me guiaram, me levaram até onde? Temos aqui uma história rica, simples, mas rica. História essa que a gente não encontra nos noticiários de TV. História essa que a gente não encontra espalhadas pelas ruas das cidades. Porque uma história dessa nos solicita mudança. E nós queremos mudar? Interrogação. Desejamos realmente sair do local onde estamos estacionados e ascender a planos mais elevados, felizes e iluminados? Porque isso nos solicita trabalho, mudança e mais, perseverança na mudança. Temos isso? O mestre traz aqui alguns pontos para que possamos observar em nós mesmos, para que eu possa meditar comigo mesmo. Porque todo esse ensinamento, se não servir para o que eu sou, não serve de nada. Na vida, ensina o mestre, devemos agir como as abelhas. As abelhas que estão aqui e ali, que vivem em média, de 30 a 60 dias. E durante esses 30 ou 60 dias, o que uma abelha faz? Trabalha. Mas de que maneira ela trabalha? Porque não basta trabalhar, precisa saber trabalhar. A abelha colhe o néctar da flor sem machucá-la, respeitando sua delicadeza.
A abelha não destrói a planta, a fonte da qual ela necessita. Ela não faz isso. A abelha, durante toda a sua vida, ela trabalha. Ela trabalha para os outros. Ela não trabalha para ela. Não existe abelha que fica isolada. É em comunidade. Todas trabalham pelo bem de todas. Não existe uma abelha que destrua uma flor. Todas saem para trabalhar e respeitam o limite da flor. Retiram o necessário, levam à comunidade. E nós? E o meu trabalho? Você tem um trabalho. Eu tenho um trabalho. Ou melhor, nós temos trabalhos no plural. E o que nós vemos? Pessoas que não desejam trabalhar. Poderíamos dizer então que a abelha, em muitos casos, é mais inteligente do que o homem racional? Mesmo agindo pelo instinto? Porque o homem racional, no topo da cadeia do mundo, joga esgoto no rio que fornece água, que fornece alimento para ele. O homem racional e inteligente constrói uma máquina chamada automóvel, e esse automóvel usa um combustível que destrói a chamada camada de ozônio. O homem inteligente constrói fábricas, e essas fábricas jogam na atmosfera toxinas. Quem é mais inteligente, então? Se nós agirmos com delicadeza, respeitando, nosso trabalho não será inútil, nem amargo será o bem que fizermos. Amargo não será o bem que fizermos. Por quê? Assim como nós devemos entender como trabalhar, devemos entender como realizar o bem, praticar o bem. Não é de qualquer jeito. Nós podemos até imaginar que nós estamos numa ação positiva, benéfica, provendo o bem ao outro. Nós podemos ter essa intenção e essa concepção, mas nem sempre é assim. Porque se eu não respeitar, se eu não acolher, se eu não entender, se eu não for fraterno, caridoso, amoroso, aquele bem que eu estou provendo, ele pode ser como o exemplo que o mestre traz aqui. Quando ele diz: na estrada próxima, um rico senhor descera do seu carro. Rico senhor. E começa a distribuir alimentos a um grupo de pobres famintos. Está realizando uma atitude de alimentar aquele que não tem alimento, que sente fome? Sim. Depois de alimentar cada pessoa ali, depois do gesto de agradecimento, daquelas mãos miseráveis, os famintos agradeceram a ele. O rico senhor esbravejava: não me toquem, não sujem minhas vestes de linho com seus dedos imundos. Ele praticou a ação de alimentar a barriga vazia. Isso é um bem.
Mas o bem não se restringe apenas à ação física. Muitos homens como este se parecem aos cactos do deserto. Mesmo quando ofertam flores, ferem e magoam sempre. Ele alimentou o corpo físico, mas feriu a alma de cada um que estava lá, se colocando num patamar superior, já que ele, um homem rico, estava ali, porque ele pode estar ali demonstrando toda a sua capacidade de auxílio. Claro, o que ele fez está registrado em sua ficha espiritual como um bem a outro, sem dúvida nenhuma. Até porque existem homens ricos que nem isso fazem. Esse pelo menos fez isso, mas é pouco. É pouco porque ele poderia ter feito mais e não fez. Suas dádivas deixam na boca um sabor amargo, até nas bocas adoçadas com o mel. Matam a fome do corpo, mas fazem mal à alma. A arrogância, a petulância, o orgulho, a vaidade, traços deste homem. Temos esses traços dentro de nós? Da petulância, da arrogância, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, prepotência. Porque se eu me achar mais importante do que a abelha, isso é prepotência. Porque para Deus a importância é a mesma. Estamos apenas em níveis diferentes em termos evolutivos. Mas se a abelha não fosse importante para esse planeta e para mim, ela não estaria aqui. Mas eu, como homem, estou fazendo um grande esforço para acabar com as abelhas, entre outros seres que compartilham deste planeta com o homem. Somos todos parte de uma coisa só. Mas muitos não entendem isso. Respeitemos a delicadeza de tudo que nos envolve. Desde o bem material, um livro como esse, até o outro ser humano. Passando por todas as escalas evolutivas. O mineral, o vegetal, o animal. Aí sim, aí estaremos absolutamente conectados com Deus. Pouco adiante, um pequeno pastor cuidava de seu rebanho e tocava a flauta de bambu. E o mestre diz: docilmente obedecem as ovelhas à música do menino pastor, que lhe soa agradável como cantiga de mãe a embalar o filho. O pequeno pastor estava respeitando a natureza das ovelhas, tratando elas com delicadeza, com respeito, com consideração. Se em vez das notas harmoniosas, o pequeno pastor gritasse com elas, berrasse com elas, desse ordens ríspidas, machucasse elas com um pedaço de galho, o rebanho, assustado, se dispersaria. Quando eu tenho à minha frente uma pessoa, ou muitas pessoas, independente da situação
em que estejamos inseridos? Como é que eu me comporto? Tocando a flauta da docilidade nas minhas palavras e ações, ou agindo de maneira grosseira, aos berros e na truculência em relação aos outros. A doçura de sua música mantém o grupo calmo e unido. Não há nenhuma união onde há a brutalidade, a gritaria, o desentendimento, a falta de doçura, de delicadeza, de respeito. Não há união. Desejamos então estar aonde? Onde há união? Onde se encontra a desunião? Em qual lugar? Porque se eu desejo estar num lugar de união, eu preciso agir da maneira correta. E se eu estou num local onde há desunião, é porque eu também estou contribuindo para essa desunião. Portanto, devo alterar a maneira do meu comportamento. Onde nós estivermos, estaremos nos comportando. Não importa o local. E aí nós podemos nos comportar de maneira como esse barco que singra as águas do rio, mas que não afeta e não traz perturbação ao ambiente. Ou podemos agir como o elefante que entra na água e o seu movimento levanta ondas e aí, ao mesmo tempo, espalham lama e lodo. O meu comportamento, então, ele espelha a tranquilidade, o respeito, a delicadeza, a harmonia, a paciência, ou não? Ou o meu comportamento traz ao ambiente no qual eu estou o lodo e a lama? Nós só agiremos dessa maneira se assim desejarmos, se assim optarmos e escolhermos. Eis dois ângulos opostos da vida. Poucos passam como o barco que vai além e deixam atrás de si uma esteira de paz. A nossa caminhada até agora deixou o quê? Em relação aos nossos passos que ficaram lá atrás. Como ele diz, uma esteira de paz, ou nós temos uma esteira de perturbação e erros desnecessários. Porque tudo é comportamento e escolha. Por entre ódios, podemos seguir sem odiar. É uma escolha. Em meio à lama, podemos deslizar sem mácula. Entre os ambiciosos, podemos nós passar sem ambição. E diante do erro, podemos nós manter a verdade como uma luz que nos guia ao futuro diferente do nosso passado. É o meu comportamento, a minha escolha, a minha decisão que define essa situação de deixar a paz ou deixar a perturbação. Existem pessoas que tudo enlameiam a sua passagem, causando agitação e tumulto, buscando consciências puras e inexperientes à maldade. São esses que levam à perturbação a sua casa mental individual e também a perturbação à casa mental alheia.
esses que praticam esses equívocos, somos nós ou não? Ou já estamos nos distanciando disso? Os erros alheios são fáceis de ver, mas os próprios erros parecem esconder-se como a flor no alto das montanhas, ou como estrelas no clarão do dia. Eu não conseguirei avançar sem observar o equívoco que eu cometi. Porque ainda somos aqueles que cometem os equívocos desnecessários. Portanto, sejamos sinceros com nós mesmos, sem esconder, como ele coloca aqui, o erro no alto da montanha, e entendendo a necessidade do aprendizado em relação ao erro. Se hoje o que eu tenho não me satisfaz, eu preciso trabalhar para mudar isso. Por isso que eu estou aqui, em qualquer aspecto. Exige trabalho, disciplina, perseverança, ação, atitude, desejo de mudança. Um camponês plantava sementes. Suas mãos depunham o grão na terra, mas seus pés destruíam todo o trabalho que a mão fazia. Certa vez, vejo o trabalhador diante da sementeira sem vida, bradando aos céus que não enviaram chuvas propícias para fertilizar o solo. Não. Os pés destruíram o que as mãos plantaram. Meus pés me levam para onde? Eu caminho para onde? Minha mão planta o quê? Eu estou destruindo minha sementeira ou eu estou me ajudando? Porque a primeira pessoa que precisa ser ajudada por mim sou eu mesmo. Perto de nós, zumbindo alegremente, a abelha terminava seu trabalho do dia de recolher o néctar. Passava de flor em flor e dava às vezes a impressão de beijá-las agradecida. Gratidão é traço de evolução espiritual. Gratidão pelo que se tem, pelo que se conquistou e pelo que não se conquistou. Gratidão por ter aprendido o caminho correto e evitado o caminho que não é correto. Gratidão por entender que tudo o que está nesse planeta faz parte de uma coisa só, de um conjunto, e que todos devemos ser humildes em relação às situações que estão na nossa órbita, ao nosso redor. Se desejamos, de fato, que o futuro seja melhor do que o presente, deveremos agir como o Mestre aqui nos ensina a agir. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.